Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2025 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou resolver agora a seguinte questão da prova da segunda fase. A questão diz assim: um cubo de lado L e densidade D flutua em um líquido banho térmico de densidade Dzão maior que Dzinho, com parte de seu volume submerso. O cubo é feito de um material cujo coeficiente de dilatação linear é x, ao passo de que o fluido apresenta coeficiente de dilatação volumétrica y. O sistema cubo e fluido é aquecido de tal maneira que o cubo mantém inalterada a sua cota submersa, medida a partir da base inferior do cubo à superfície livre do líquido. Sabendo que a variação de temperatura sofrida pelo sistema é igual a T com xt extremamente menor que 1 e que, durante o processo de aquecimento, o cubo mantém sua forma paralelepípeda, a relação entre x e y para que essa condição sobre a cota submersa ocorra então, a ideia dessa questão, a gente pode pensar assim: eu tenho um cubo, né? E esse cubo ele vai ficar submerso num fluido. Então, a gente pode pensar assim: esse cubo ele está, sei lá, aqui, né? E aqui está dentro do fluido, certo? A gente, se for falar o que o texto diz, o texto disse que toda a lateral do cubo vale L, né? Porém, a parte que está dentro do líquido, a gente pode chamar de H, que é a altura que está aqui dentro do fluido. Como esse cubo ele está flutuando, a gente pode dizer que nessa situação, né, para baixo eu vou ter o peso, para cima eu vou ter o empuxo. Se está flutuando, o peso é igual ao empuxo. A gente sabe que peso é massa vezes a gravidade. E empuxo é densidade do líquido, gravidade, volume do líquido submerso. Então, se eu tirar o G daqui e tirar o G daqui, eu sei que a massa é igual à densidade do líquido vezes o volume, né, do corpo submerso. Ok? Aí aqui a gente tem que começar a lembrar de algumas coisinhas. Lembra que densidade é igual a massa divididos pelo volume? Então, eu não posso dizer que a massa é igual a densidade vezes o volume. Então, no lugar dessa massa, eu vou botar a densidade do corpo, que ele mandou a gente chamar de Dzinho, certo? Vezes o volume do corpo, que a gente sabe que é a área da base vezes a altura, né? Que volume é o quê? Base vezes altura, né? Então, a gente vai dizer que aqui a base é B e a altura do cubo todo a gente chama de L, que foi o que o texto mandou a gente chamar. Vai ser igual a densidade do líquido, o texto disse que é para a gente chamar de Dzão. Então, vai ficar Dzão vezes qual é o volume? A gente sabe que é a área da base vezes a altura que está dentro do líquido, que a gente vai chamar de H. Se a gente cortar as bases, que elas vão ser as mesmas, vai ficar assim: dl é igual a Dzão H, certo? Então, eu tenho a relação que D sobre Dzão é igual a H sobre L. Essa é a relação que eu vou usar em relação à densidade e às partes que estão submersas, ok? Agora, eu tenho que pensar um pouquinho no que o texto disse.
O texto disse que esse sistema ele vai ser aquecido e vai sofrer dilatação, certo? Então, vamos pensar no corpo primeiro, né? Que é o que vai ser aquecido. A gente sabe que o corpo ele tem densidade é igual a massa pelo volume, certo? O volume vai sofrer alteração, já que ele vai ser aquecido, a gente vai ter o quê? Uma variação no seu volume. Lá da dilatação volumétrica, a gente sabe que ΔV é igual a V0 gama ΔT, né? Então, o ΔV é o volume final menos o volume inicial, que vai ser volume inicial Y, que ele mandou chamar gama de Y, vezes o ΔT, certo? Aí a gente sabe, então, que se eu passar esse V0 para lá, vai ficar V é igual a V0 mais V0 Y ΔT. Se eu organizar isso aqui da seguinte maneira, ó, V0, 1 mais Y ΔT. Então, eu tenho aqui uma relação que eu posso substituir no lugar minha densidade. Então, vai ficar assim, ó, densidade é igual a massa sobre V0, que multiplica 1 mais Y ΔT. Então, eu tenho aqui outra relação que vai me dar a densidade em função da minha densidade daqui. Só que, veja bem, eu não tenho massa no texto. Então, eu vou usar exatamente essa relação aqui, ó, aonde eu posso dizer que a densidade vai ser o quê? Densidade inicial, volume inicial, divididos por volume inicial, 1 mais Y ΔT. Então, eu posso tirar esse volume com esse volume, eu sei que a densidade vai ser o quê? Densidade inicial, 1 mais Y ΔT. Legal? Agora, vamos pensar em termos de relação, tá? Vamos isolar o nosso H daqui. Então, eu posso dizer que o H vai ser o quê? dl sobre dzão, não é? Então, eu posso pensar que o meu H vai ser igual a quem? Olha a densidade aqui, ó. Vai ficar D0, né? D0, que divide 1 mais Y ΔT, tudo isso vezes o L. O L, eu vou pensar da mesma maneira que eu pensei aqui, ó. ΔL não é igual a L0 alfa ΔT, que é coeficiente linear, então vai ficar L menos L0 é igual a L0 alfa ΔT. Então, L é igual a L0 mais L0 alfa ΔT. Só que, de acordo com o texto, ele mandou chamar a dilatação linear de x, né? Então, aqui vai ficar assim, ó. L é igual a L0, que multiplica 1 mais x ΔT. Então, no lugar do L aqui, eu vou substituir L0, que multiplica 1 mais x ΔT, ok? Divididos pelo D. Quem vai ser o D? O D vai ser a mesma ideia daqui. Vai ser o quê? D0, que multiplica 1 mais y ΔT, já que esse cara aqui é volume também. Então, nota o seguinte. Se a gente organizar essa relação aqui, vai ficar H é igual a D0 L0 vezes 1 mais x ΔT divididos por 1 mais y ΔT vezes
Aqui não é uma fração, eu vou inverter essa fração. Vai ficar 1 mais y ΔT divididos por D0, certo? Se a gente organizar isso aqui mais uma vez, eu vou ter que H é igual a D0, L0 sobre D0, que multiplica 1 mais x ΔT, 1 mais y ΔT, vezes 1 mais y ΔT. Certo? Aí, nota o seguinte, que esse cara todo aqui é o meu H, né? Que é a altura em relação ao volume inicial, já que essa parte aqui, de acordo com o texto, ela vai manter inalterada. Então, a gente pode dizer que se esse cara é igual a esse, a gente pode simplificar. Da agora para frente, é uma manipulação dos dados da questão. Então, vai ficar assim, ó, 1, né, já que aqui eu cancelei, vai ficar 1 mais x ΔT divididos por 1 mais... Aqui eu vou fazer a seguinte manipulação. Gama não é... O alfa, 3 alfas não é igual ao gama da dilatação linear para superficial, então eu posso dizer que 3x é igual a y. Então aqui vai ficar 3x ΔT vezes 1 mais y ΔT. Então, aqui vai ficar agora da seguinte maneira, olha só. Então, quando a gente chega a essa relação aqui, como o texto mandou usar 1 mais x ΔT igual a 1, como está escrito aqui em cima, olha só, a gente pode dizer, então, que 2x é igual a y, então x é igual a y por 2. E então, a resposta vai estar na letra B. Beleza?